Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos comemorar, porque faz exatamente 80 dias que estamos juntos aqui, devolvendo o nosso 1% para Deus. E hoje Deus vai nos dar uma lição muito importante. Ele vai nos desafiar a fazer escolhas diárias entre bênção e maldição. Deuteronômio capítulo 10. Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba no monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci o monte, e pus as tábuas na arca em que eu havia feito. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote, Bene, Jaacã, e foram para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou da tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez, o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém, o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para guardarem o mandamento do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordenam para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, e a Ele pertencem a terra e tudo o que há nela. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Vamos emendar no 10. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e seus carros de guerra, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até os dias de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe.
filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. E para que se prolonguem os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que emana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é a terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-na como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos esses mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que pisarem, como Ele já lhes prometeu. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o seu Deus, os estiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estes montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gigal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu, hoje, lhes prescrevo. Verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos. A maldição, se não cumprirem. Todos os dias precisamos fazer escolhas. Escolhas de cumprir os mandamentos ou não cumprir os mandamentos. E saber que a nossa decisão traz consequências para a nossa vida, de bênção ou maldição. O que você escolhe?